Obrigada. Glória a Deus, queridos. Vocês são valentes, corajosos, vitoriosos. Não sei se você pensou nisso alguma vez. Puxa, é segunda-feira à tarde, olha onde eu estou. Já pensou nisso alguma vez? Não. Olha onde que eu vim parar na segunda-feira à tarde. Glória a Deus, como o pastor Cleiton diz, foi o Senhor que trouxe você. Trouxe você para que você receba dele, da parte dele, como líder, como pastor, como pai, como mãe, como cristão. Deus tem muito, muito para falar com cada um de nós aqui, amém? E deixa eu perguntar rapidinho, eu estou vendo algumas pessoas, mas só para a gente, se conhecer. Eu peço até perdão para tinha alguns irmãos aqui às 2h30, que era o horário que a gente tinha combinado. Mas você que chegou às 2h30 viu, que não tinha quase ninguém, a gente esperou um pouquinho. Então tem trânsito, tem dificuldade para estacionar, tem tudo que é diferente dos outros dias que a gente está acostumado a ver. Então eu sei que você é muito compreensivo, muito paciente, Deus vai recompensar você. Quem que é da Igreja da Paz aqui? De Barueri? De Barueri? Barueri. Ok. Quem é de algum dos núcleos? Grita aí, da onde é? Carapicuíba, que mais? São Vicente. Olha, gente, a galera de São Vicente ali, faz um barulho aí, para todo mundo. Ó, esse pessoal barulhento, é de São Vicente. Onde mais? Igreja da Paz? Quem não é da Igreja da Paz, nem daqui de São Paulo, nenhum dos núcleos, queria que vocês falassem. Depois a gente vai fazer uma apresentação formal, mais bonitinha, aquela, sabe? Mas só para a gente ouvir, de onde vocês são? Lá em Mauá, lá em São Paulo, a Igreja da Pastora Nil. Quem mais? Vocês estão juntos? De onde você é? Tatuapé, glória a Deus. Cadê o pessoal de BH? Tá aí, glória a Deus. Eles fazem barulho também. Onde mais? Tem mais alguém que a gente não falou? Carapicuíba já falaram. Glória a Deus, irmãos. Bom, eu sou de Guarulhos, Guarulhos, estou aqui. Eu sou de Guarulhos, sou de São Vicente, sou de Carapicuíba, Como não? Sou de São José dos Campos. Olha, todos os núcleos estão representados aqui hoje, amém? Glória a Deus. Amém, queridos, vamos lá então. O que eu gostaria de transmitir aqui, gostaria de transmitir da parte de Deus e ser usada por Ele, para poder falar de algo que arde o meu coração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e já faz muitos anos que isso acontece. Então, eu gostaria muito que essa chama que arde dentro de mim a respeito disso, seja transmitida para você aqui nessa tarde hoje. Porque essa chama vem lá do trono de Deus, não é de mim. Então eu gostaria que essa chama fosse acesa dentro de você. E não só acesa, que o Senhor coloque aí muito combustível, para que haja uma chama, sim, eterna nos nossos corações a respeito desse tema aqui. Está lá? Tá. Quem já ouviu essa expressão aí alguma vez? E o Du, para me ajudar, já botou um foguete logo de cara. Porque para chegar primeiro tem que ser de foguete. Não tem outro jeito humano de chegar em algum lugar tão rápido, talvez. Então, querido, você como igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo na terra, foi chamado para isso. Para chegar primeiro do que o diabo na vida das pessoas. E ponto final. Foi chamado para isso. Se a gente pensar no negócio dessa terra, que a igreja tem, naquilo que Deus ama e entregou nas nossas mãos para cooperarmos com Ele, que é alcançar as pessoas.
e cuidar bem de cada uma. Eu quero acrescentar nesse chamado, irmãos, que a gente precisa entender o quão importante é chegar antes de tantas marcas. Eu gostaria de perguntar aqui, quantos dos irmãos se converteram adultos? Conheceram Jesus adultos? A maioria, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria. Eu quero perguntar para você, algum dia na sua vida, depois da sua conversão, você pensou assim, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Alguém pensou nisso? Todo mundo que levantou a mão primeiro? Se eu tivesse conhecido Jesus antes de tal acontecimento, de tal situação. Se eu tivesse conhecido Jesus lá atrás. Quero dizer para você, nós podemos chegar na vida das pessoas antes dessas coisas acontecerem, das marcas, dos traumas. A gente traz as pessoas para Jesus e está ali, ajudando a vida delas a se libertarem de tudo que já aconteceu. E se não tivesse acontecido nada? Se a gente tivesse chegado antes de tudo isso acontecer? Queridos, o tema dessa conferência é esse, alcançando a próxima geração. Quando nós nos preocupamos, entendemos esse chamado, é um chamado de alcance. Alcançar a próxima geração é chegar primeiro na vida das pessoas, que hoje talvez sejam desse tamanho, assim, ó. Assim, ou assim, ou assim, Não vão ter a minha idade, mas vão ter o meu... Alguns já são maiores que eu. Pode ser que essas pessoas ainda sejam pequenas, sejam novas, sejam jovens, sejam crianças, sejam adolescentes, mas eles são hoje. Daqui a um tempo eles não serão mais. Que ninguém é criança para sempre, ninguém é adolescente para sempre. O tempo passa muito rápido, muito rápido. Então, quando a gente pode alcançar uma pessoa para Jesus, e a gente pode chegar antes do diabo com as drogas, com a violência, com o estupro, com as marcas, com as drogas, com tudo que depois dá tanto trabalho. Por que não? Por que não? Então, você que está aqui hoje, eu tenho certeza que você entendeu. Entendeu o que significa poder alcançar a próxima geração e chegar primeiro. Mas vamos lá. No Salmo 45:17, irmãos, diz assim: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração. Assim os povos te louvarão para sempre. Assim os povos... Os balões estão atrapalhando ou está dando para ler? Tá? Assim os povos te louvarão para sempre. Alô? Vocês estão aqui comigo? Depois do almoço, Eu até vim mais perto aqui para vocês não dormirem. Assim os povos te louvarão para sempre. Você sabe que tem uma fórmula dentro desse versículo? Que faz com que alguma coisa para durar para sempre tenha um segredo. A gente acabou de cantar, Para sempre, sempre. Então, alguma coisa para durar para sempre, só pode durar para sempre se ela for transmitida de geração em geração. Se essa transmissão falhar em algum momento, acabou. Aquele legado, aquele valor, aquilo que está sendo transmitido, vai se acabar. Então, existe uma condição para que qualquer coisa dure para sempre. É que seja transmitido de geração em geração. Você sabe que Deus trabalha de geração em geração. Alguém aqui já leu o Velho Testamento inteiro? Irmãos, por favor, alguém está lendo o Velho Testamento nesse momento? Está assim, lá no meio do caminho. Glória a Deus. Você percebeu quantas vezes existe essa expressão na Bíblia? De geração em geração. Quantas genealogias. Quantas vezes tem escrito lá fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. A Daphne que fala, Que ela fala assim, quando ela está lendo a Bíblia, que antes ela fazia assim, chegava no livro de Números. Deixa eu passar isso aqui rapidinho, porque é um monte de nome.
Oh, vou ganhar um tempão. Eu fiz isso já, confesso para vocês. Não faço mais. Mas eu já fiz. Ai, aqui eu vou passar rapidinho. Eu ganhei. Parece que a minha leitura se adiantou bastante. Porque tanta genealogia, aqueles nomes assim que são até difíceis de ler. Por que isso está na Bíblia? Por que estariam na Bíblia se não fossem importantes? Deus se enganou naquele momento e deixou, isso aqui nem tinha tanta importância assim, está lá. Mas Deus trabalha de geração em geração. As gerações são importantes para Deus. Em tudo que Ele faz, em tudo. Se você se aprofundar na palavra, você vai ver. Em tudo que Ele faz, Ele se preocupa com as gerações. E nós, queridos, vamos pensar que nós hoje, nós somos limitados pelo tempo que nós temos aqui na Terra, não é verdade? Por melhor que uma pessoa seja, por mais capacitada, mais habilitada, mais habilidosa, mais especial, mais especialista em qualquer coisa que ela faça, ela tem um tempo limitado. Um dia essa pessoa não estará mais aqui na Terra. Acabou. É ou não é? É assim. Agora, quando eu penso, por exemplo, na idade em que eu tenho hoje, que eu tenho, sei lá, mais 40 anos pela frente, é uma boa vida. Acho que se eu tiver mais 40 anos pela frente, eu vou ultrapassar o Cleiton, vou morrer com 98. Vamos me aguentar com 98 anos, vai ser interessante, né? A glória a Deus. Se eu estiver ali com muita disposição, eu acho que eu vou estar aqui pregando, tá? 98 anos estarei aqui, ministrando. Então, se eu viver mais 40 anos, que é uma boa vida, irmãos, dificilmente eu vou passar disso. Com muita sorte eu chegarei, né? Com muita saúde, eu chegarei a 98 anos de idade, se Jesus não voltar antes. Mas existe, por exemplo, na minha casa, algumas pessoas que continuarão por aqui depois que eu não estiver mais. Né? Eu e a Estela, por exemplo, temos 41 anos de diferença. Pode ser que ela viva mais 80 anos, mais 40 anos na minha frente. Já pensou? Eu poder imaginar que alguma coisa ainda estará acontecendo daqui a 80 anos, porque eu estou plantando hoje. Então, essa é uma visão que a gente pode ter em tudo que a gente faz. Eu estou plantando hoje, na vida da minha próxima geração, algo que vai continuar depois que eu não estiver mais. Então, essa é uma visão muito importante. A nossa próxima geração de filhos, netos, discípulos dos nossos discípulos, eles com certeza chegarão mais longe do que nós. Com certeza. Porque eles são a próxima geração depois de nós. Então, quando a gente fala, alcançando a próxima geração, a conferência, tem uma matéria na EMP, que é alcançando a próxima geração, muita gente traduz isso em, é a escala do departamento infantil. Não tem nada a ver. Se você for pensar bem, não tem nada a ver. O Ministério Infantil, que é uma bênção, faz parte de algo até muito especial. Eu vou falar disso aqui. Mas alcançar a próxima geração é um chamado da igreja. Nós vamos imitar o que o nosso Pai faz. Ele trabalha preocupado com as gerações. Ele trabalha de geração em geração. Amém, queridos? E ontem a pastora Rebeca e o pastor Paulo ministraram aqui, falando da importância do discipulado com os filhos. Irmãos, esse é um desafio, esse é um privilégio, quando nós podemos fazer isso, né, como pais, ou podemos ser discipulados pelos nossos pais, como alguns filhos que estão aqui podem passar por isso. É um privilégio. É um privilégio. Sabe por quê? Deus fez isso. Deus fez os pais para serem os discipuladores dos filhos. Isso é fato. Deus fez, Deus planejou isso. Acontece que o investimento do diabo ao longo do tempo nas famílias desestruturou tudo isso.
Hoje, irmãos, vocês concordam que a gente remenda muita coisa. Às vezes nós recebemos uma criança na célula, na igreja, até a gente entender a situação dela, que é filho de um, que mora com outro, mas a mãe... eu tinha uma menina na minha célula que ela morava com meu vizinho da frente, que tinha sido ex-marido da mãe dela, que hoje estava com outro homem. Ele não era pai dela, ele só era ex-marido da mãe, que agora não era mais nada dela. A menina foi parar lá. Então, você pergunta, você mora com quem? Com meu tio. Eu não sabia nem explicar quem ele era. Às vezes o negócio é enrolado de um jeito que você fica procurando o fio da meada para puxar e assim, não encontra. O diabo arrasou com as famílias nessa terra, irmãos. Infelizmente, porque o objetivo dele é esse: roubar, matar e destruir. E ele tem investido essa estratégia fortemente na família. Então, hoje, não é mais do jeito que Deus planejou que fosse. O plano de Deus era, de fato, que os pais discipulassem os filhos. E quem entendeu isso e pratica isso, só vai colher frutos maravilhosos. Amém? Vocês concordam? Amém? Eu sei que muitos aqui já praticam isso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero puxar um pouquinho aqui para a questão da igreja. Né? Como a gente falou, os pais foram feitos por Deus para discipular os filhos. Ok. Agora, vamos pensar numa família que Deus quer alcançar. Mas, quando Ele quer alcançar aquela família, Ele começa por um ou outro, por uma pessoa ou outra daquela família. Nem sempre uma família se converte junta no mesmo dia. Eu conheci uma família que se converteu, 10 filhos, homens, já era uma família muito interessante. Os pais e 10 filhos homens, todos se converteram no mesmo dia, foram lá na frente, na hora do apelo, todos de uma vez. Foi inesquecível, aquilo para mim foi muito especial. Mas isso é muito raro acontecer, né? Não é muito comum que uma família se converta inteirinha de uma vez. Então, às vezes, vem um primeiro, depois vem o outro, depois vem o outro. Né? E assim Deus vai trabalhando. Agora, acontece muitas vezes que esse primeiro que vem é desse tamanho assim, ó. Tem 5, 6, 7, 10. Pode ser que esse seja o primeiro a abrir o coração para Jesus. Pode ser que ele seja um pouquinho maior, já tenha 13, 14, 15, 18. Pode acontecer que quando Deus vai alcançar uma família, Ele traga os filhos primeiro. Agora, como eu citei essa menina, ela veio. E a gente sempre orou com ela para que toda a família dela fosse alcançada. Ela não sabia nem onde a mãe dela estava. E o que a gente faz? A gente desiste? Ai, filha, ó, vou morar pela família, mas no seu caso está difícil. Né? Não, a gente nunca desiste. Agora, enquanto isso, alguém, eu não estou falando de discipulado, esse é um parênteses, depois a gente tem um tempinho, a gente pode explicar melhor. Mas alguém, queridos, precisa assumir a paternidade espiritual desses filhos que chegam primeiro. Nós podemos dizer que eles estão órfãos. São órfãos, às vezes eles têm os pais vivos, mas são órfãos espiritualmente. Quando Deus nos chama para chegar primeiro, muitas vezes esse chamado se refere a essas pessoas que chegam primeiro na igreja, né? Ou a célula é algo tão ativo, né? A igreja, o departamento infantil está aqui aberto para receber as crianças que vêm. Mas quando nós abrimos uma célula, a célula é que foi, a igreja que foi. Não é assim? A igreja está lá, naquela rua, naquele bairro, alcançando ali todas as pessoas daquele lugar. Então vem, é muito fácil uma criança vir para a célula. Você já teve essa experiência de abrir uma célula de adulto e encher de criança? Já? Já teve essa experiência de abrir uma célula de jovem
e encher de criança? Já também? Eu ouço isso o tempo inteiro. Elas vêm. Às vezes elas atravessam a rua, às vezes elas vivem na rua, estão ali. Alguém abriu a porta e convidou, ela vai. E às vezes é tão fácil que a gente nem valoriza tanto. Foi muito fácil, assim não tem graça. Mas Atos diz, em Atos 2, que Deus acrescentava as pessoas que iam se salvar. Lá na igreja de Atos não é assim? Ninguém chega na sua célula que Deus não tenha enviado. Você pode abrir uma célula de jovem, encher de criança, você vai pensar, Deus enviou aqueles que vão se salvar. Então, está aqui, Senhor, o meu plano era um, se o seu era outro, vamos lá. Né? Então, é fácil as crianças virem. Muitas delas, muitos desses adolescentes chegam órfãos, precisando de alguém que seja ali o mentor, o incentivador, o pastor dessas crianças e desses adolescentes. Tem um líder na Bíblia, um pastor de criança. Na Bíblia tem pastor de criança? Tem? Se lembra de um? Não. Pastor de criança. Esse líder me inspira muito, vou falar para vocês. Desde que eu me conheço por pastoras de criança, me inspiro muito nesse líder. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o pastor de crianças aqui da nossa igreja? Quem é? Deixa eu ver. Vocês são pastores de criança? Amém. Não, eu sei que todos são, mas tem um que é o pastor principal, vamos dizer assim, das crianças dessa igreja. Quem que é? Quem? Quem? Pode falar. Pastor Cleiton. Pastor Cleiton. Pastor Cleiton, além de ser o nosso pastor, nosso líder, como ele falou, ele é nosso discipulador, caminhamos juntos há tantos anos. Queridos, ele é um pastor pessoalmente envolvido em cada detalhe do ministério infantil. Ele não é só pastor de criança, porque ele é o pastor da igreja inteira. Ele está pessoalmente envolvido em cada detalhe. Tem coisa que ele fica sabendo antes de mim. Tem coisa que ele vem me perguntar, eu fico pensando, como será que ele já sabe disso? Porque ele é pastor do rebanho todo. Nós somos pastores da nossa célula, da nossa casa, da nossa família. Mas um pastor, então, agora ficou mais fácil pensar num pastor de criança da Bíblia, né? Um pastor de verdade que ama o seu rebanho, ele está assim, ele conta todas as ovelhas. A gente brinca às vezes que a gente ouve, e eu sei que os pastores nem fazem isso por mal. Eles contam para a gente assim, então, aqui na minha igreja tem tantos adultos, ou tal evento tinha tantos adultos fora as crianças. Não é que ele não queira contar as crianças, mas é meio natural. Fora as crianças, tinha 500 adultos. E por que não contar as crianças e falar um número maior? Não é mesmo? Tinha 200 crianças, tinha 700 pessoas, porque tinha pessoas lá. Então é meio natural isso acontecer. Não é por mal. Eu creio de verdade que não seja por mal, mas acontece. É algo meio natural. Agora, um pastor verdadeiro ali, inspirado, que entende que todo o seu rebanho deve ser contado. Ele vai se envolver com cada detalhe de todas as faixas etárias da sua igreja. Você concorda com isso? Amém? Eu estou falando de Moisés. Moisés, pastor de criança. E não foi uma vez só, não, que ele mostrou isso. Tem uma parte da história de Moisés, quando ele estava lá brigando com o faraó, para que o povo fosse liberto. Vocês sabem, todos sabem essa história, né? Das 10 pragas, cada vez que ele ia insistir, faraó, liberta o povo de Deus. Faraó se endurecia, Deus mandava uma praga. Depois ele amolecia, né? Moisés, ore por nós. Isso aconteceu 10 vezes. Então, lá pela 8ª, 9ª praga, teve um dia que Faraó, querendo negociar com Moisés,
falou o seguinte, está em Êxodo 10, 10 e 11. Foi Faraó conversando com Moisés. Faraó é a figura de quem, gente? Do nosso inimigo. Do diabo, que quer matar, roubar e destruir. Disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. Acho que ele até pensou assim, daquela época, até parece. Vão precisar mesmo da ajuda de Deus. Até parece que eu vou deixar. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Olha a conversa do Faraó. Moisés, deixa as crianças aqui. Deixa as crianças. Se Moisés não tivesse o olho ali, sobre todo o rebanho, gente, eram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Mas se ele não tivesse pensado em tudo, ele teria pensado assim: Faraó, sabe que você não está tão enganado assim? Eu estou incumpridando a história e colocando alguns detalhes meus. Eu gosto de imaginar a cena e fazer o enredo. Faraó falando assim: Moisés, pensa uma coisa. Ele não sabia ainda, né? Mas se ele soubesse, vai andar 40 anos no deserto. Imagina essa criançada, Moisés, chorando, pedindo água, pedindo para ir no banheiro, porque é só sair de casa, né? O carro virou a primeira esquina, estou com fome, né? Quero ir no banheiro, mas acabou de sair de casa. Mas é só o carro dobrar, primeira rua. Ficando doente, chorando, pedindo colo, fazendo manha, dando trabalho. Já pensou, Moisés? Você já está atrasado, eu já te atrasei. Moisés, deixa a criançada aqui, vai. Vai sem criança, vai só com os homens, vão andar rápido, são fortes. Rapidinho você vai chegar no seu destino. Mas Moisés não negociou. Tem uma resposta dele que eu gosto tanto. Eu já ministrei isso aqui muitas vezes. Depois de alguns versículos, você pode continuar lendo essa leitura em Êxodo. Teve um momento que Moisés olhou para Faraó e falou: Faraó, aqui no Egito não vai ficar nenhuma unha. Nenhuma unha. Não vou perder a conta de ninguém. Não vai ficar mulher, não vai ficar criança, não vai ficar animal, não vai ficar ninguém aqui no Egito. Nenhuma unha. Esse é o pastor que enxerga o rebanho inteiro. E a gente sabe que aquela multidão, né, por quem Moisés chorou, sofreu, padeceu, gemeu, de 2 milhões de pessoas, quanto trabalho ele teve. Nós sabemos que eles andaram 40 anos no deserto. Por que mesmo, gente? Por que eles ficaram rodando lá no deserto 40 anos? Hein? Que era muito longe. Vou contar isso para vocês. Não era tão longe assim. Sabe que é o mesmo percurso que eles fizeram? Em 40 anos a pé. Hoje, se fosse hoje, o mesmo percurso, eu nunca fiz isso, irmãos. Isso foi o que eu pesquisei e descobri, né? Quem sabe um dia eu vá lá pessoalmente comprovar. Esse percurso hoje é feito em 2 horas de carro. 2 horas de carro. Ah, mas eles estavam em 2 milhões de pessoas andando. Ok. Então vamos descartar as 2 horas de carro. Então, em 2 milhões de pessoas andando devagar, esse percurso poderia ter sido feito, sabe em quanto tempo? 11 dias. Porém, durou 40 anos. Por causa da ingratidão, da reclamação, da murmuração. 40 anos no deserto. Mas os 40 anos passaram.
né? E chegou lá, todos ali, Moisés, 40 anos mais velho, de repente chegando ali na porta da terra prometida. Ufa! Finalmente chegamos. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. E olhar para trás foi: cadê todo mundo? Cadê esse povo todo? Teria acontecido isso se as crianças tivessem ficado. As crianças que ele tirou do Egito, naquele momento, eram os adultos, que tiveram outros filhos, que cresceram, estavam 40 anos mais velhos, no máximo, né? 40 anos para baixo, era a idade deles. Moisés poderia ter deixado lá no Egito a geração que ia entrar na terra prometida. Se ele tivesse ouvido Faraó e falado assim: Faraó tem razão, acho que eu já tinha ouvido falar mesmo que esse negócio de criança aí dá trabalho. Dá gasto, dá trabalho, e tem que se preparar durante a semana, tem que cumprir escala, tem que fazer daquele jeito lá que o pessoal fala: esse negócio de criança aí não é muito simples. Minha célula encheu de criança. Criançada, volta para casa, não tem nada para vocês aqui. Moisés não fez isso. Ele poderia ter considerado essa possibilidade, mas ele não considerou. Quero que você leia comigo Deuteronômio 1, de 34 a 39. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças, que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Isso aqui aconteceu exatamente depois que Moisés escolheu 12 príncipes e enviou para espiarem a terra prometida. Eles já estavam lá perto. E um tempo depois eles voltaram com um relatório. 10 deles disseram: nem pensar, Moisés, a gente não tem a menor chance. Se você visse o tamanho daquele povo que tem lá, eles vão nos esmagar como gafanhotos. As nossas crianças, eles vão tomar para eles. A gente não tem chance, Moisés. Esquece, não deu, não vai dar. Mas 2 não. Josué e Calebe disseram: é verdade, lá tem gigante, mas a terra é boa. E Deus já deu, Deus já prometeu, é nossa, vamos lá, a gente precisa tomar posse dela. Lembra dessa parte da história? Foi logo depois disso que Deus falou com Moisés. Falou: Moisés, ninguém dessa geração má, perversa, ingrata, incrédula, que não se apropriou da minha promessa, a promessa que eu fiz aos seus antepassados, ninguém dessa geração vai entrar, só Josué. E você viu que Deus já fala assim, só? Ele falou de Calebe primeiro. Exceto Calebe, filho de Jefoné. Olha aí, Deus de novo falando alguma coisa da geração anterior, né? Calebe era filho de Jefoné. Deus faz isso o tempo inteiro, Ele situa as pessoas nas suas gerações. Aí depois, quando Ele falou de Josué, Ele falou: Josué, filho de Num. Josué era a próxima geração de alguém. E mais, o seu auxiliar, em outras traduções, é o seu discípulo.
O seu discípulo, ele é filho de Num, mas é seu discípulo, olha, cercado de próxima geração, de todo lado. Deus faz isso o tempo inteiro. Eles vão entrar na terra prometida, porque eles acreditaram que é possível, eles acreditaram no que eu prometi. E as crianças, aquelas mesmas que vocês falaram, vão tomar as crianças de nós, elas serão despojos na mão dos nossos inimigos. E devia ser criança pequena, não é não? A criança que não distingue entre o bem e o mal, ela não é uma criança velha, né? Criança grande, até porque criança velha não existe, ela é criança. Deviam ser crianças bem jovens mesmo, bem pequenas, bem novas. Elas vão entrar. Eu vou dar essa terra para elas. Elas vão possuir essa terra. E foi isso que aconteceu. Aquela geração má e perversa pereceu no deserto. E só entraram Josué, Calebe e uma multidão de crianças sem pai e sem mãe. É o que eu entendo quando eu leio essa passagem. Se os adultos que não acreditaram, reclamaram, pereceram no deserto, mas as crianças entraram na terra prometida, eu acredito, irmãos, que no meio de tantas crianças assim, muitas delas entraram órfãs. E agora, o que fazer com essas crianças? O que a gente pode fazer? Viu que Deus falou para Moisés, Josué, filho de Num, seu discípulo, encoraje-o, para que ele entre nessa terra e tome posse dela. O pastor de criança, até aquele momento, estava passando o bastão, né? Para o pastor seguinte, que era Josué. Josué teve que se virar. Eu não sei o que ele fez. Um dia eu vou perguntar para ele. Mas aquelas crianças que naquele momento não tinham mais os seus pais perto delas, foram cuidadas por alguém. Existem muitos órfãos na nossa geração, no nosso tempo, esperando a mesma coisa. Muitos filhos, crianças pequenas, que nem distinguem ainda entre o bem e o mal, esperando que alguém assuma a paternidade da vida deles, a paternidade espiritual da vida deles. Quem pode ser, gente? Quem é que vocês acham que vai fazer isso? Alguém com um chamado especial para isso? Deus levanta alguém com um chamado específico, o de cuidar das crianças e adolescentes que chegam na igreja sem os seus pais. Vocês acham que é para alguns um tipo de chamado desse? Esse chamado é para a igreja. A igreja. O diabo já arrasou com tantas famílias, mas olha que chance nós temos, irmãos, de chegando primeiro na vida de tantas crianças e adolescentes, encerrarmos esse ciclo de destruição e de miséria na vida deles. Quando Jesus chega, essa criança entende. Eu lembro de uma irmã que tinha uma célula e ela contou, faz um tempo já, aquela música do Regis Danésio era muito ouvida naquela época, né? Entra na minha casa. Lembra dessa música? Quem não lembra, né? Então, eles tocaram no louvor, na célula infantil. E as crianças cantavam com a mãozinha no coração, assim, com o olho apertadinho. E tinha um menininho de 5 anos que começou a chorar. E ficou lá assim, com aquela expressão. E aí ela ficou observando, ela falou, será que ele está bem? Será que ele está sentindo alguma coisa? Será? Mas ela ficou observando, ele continuou lá no louvor. Ele estava de verdade sendo tocado pelo Espírito Santo, era isso que estava acontecendo. Aí cantaram a música até o final.
Quando acabou a música, ninguém tinha falado nada ainda. Ele abriu o olho e falou assim: tia, essa música não toca na minha casa. 5 aninhos, foi o jeito que ele expressou naquele momento assim: Jesus não está lá ainda. Ele estava ali, sendo totalmente tocado por Jesus. E aquela líder aproveitou para falar: então, Jesus chegou na sua vida, no seu coração, você vai levar ele para a sua casa. Agora você pode falar: Jesus chegou na minha casa, porque ele está dentro de você. Muitas vezes, irmãos, aqui já aconteceu tantos casos, nós conhecemos tantas pessoas, a família toda vem para Jesus, e o primeiro que veio foi uma criança, ou foi um adolescente. Vocês conhecem alguém? Alguma história assim que já tenha acontecido perto de você? Vários casos a gente tem. Quem Deus chamou para assumir a paternidade por esses órfãos que vão chegar? Um líder uma vez falou assim para mim: pastora, eu oro para ter um ônibus. Estou orando por um ônibus. Aí eu perguntei: para que você quer um ônibus? Ele falou: para trazer o meu setor inteiro de criança na igreja. Eu pensei, né? Imaginei a cena. Amém. Eu falei: você pode ter um ônibus? Ele falou: não posso, acho que não tenho nem carro, pastor, eu não posso ter um ônibus. Eu falei: então o que você está pedindo é um milagre, é isso? É sobrenatural. O que eu estou pedindo é um milagre. Então vamos fazer uma coisa, milagre por milagre, vamos orar para a família deles se converterem. Investe nisso. Continua pedindo ônibus, não tem problema não. Mas já que você quer um milagre, vamos pedir para essas famílias se converterem. E todo o seu setor poder vir para a igreja, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Não é um milagre que você está pedindo? Verdade, pastor, é verdade. Tem razão, vamos orar por isso. Deus quer as famílias. Não há dúvida disso, Deus quer as famílias. Mas, muitas vezes, Ele começa por um membro dessa família, que pode ser uma criancinha de 5 anos, como essa que eu acabei de falar para vocês. Isaías 54, 13. Estou terminando aqui essa parte. Isaías 54, 13 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Esse versículo fala muito comigo, irmãos. Fala muito comigo. Todos os seus filhos. Moisés era pai de todas as crianças do povo de Israel. Ele era o pai diretamente deles? Não era. Mas aqueles que o Senhor acrescenta, que vão se salvar perto de nós, nós chamamos de filhos, são nossos filhos espirituais. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. O que vai acontecer? O Senhor vai descer do céu, sentar do lado deles, abrir a Bíblia e ensinar? Não. O Senhor vai ensinar as crianças, os nossos filhos, através de quem? Nós. O seu corpo, que está aqui para isso, os seus braços, suas pernas, a sua boca, né? Ele já desceu, ele já está aqui fazendo. Aqui, ó. Aqui o corpo dele sobre a terra, trabalhando. Esses filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Queridos, como as crianças dessa atual geração estão sem paz. As crianças estão angustiadas, as crianças estão ansiosas. O que eu mais ouço, sabe o que é? É a escola falando para os pais assim: vai procurar um psicólogo para o seu filho. Ele está muito agressivo, ele é hiperativo, ele é violento, ele não se relaciona,
ele está acima do peso, ele está deprimido. Às vezes é a escola que precisa falar isso, porque os pais não vêm. Ou vêm, né? Ou muitas vezes são a causa de tudo isso. As crianças estão assim ultimamente, sofrendo, padecendo de doenças emocionais. As crianças não têm paz. Me lembro mais uma vez da pregação da pastora Rebeca e do pastor Paulo. Você já parou para assistir um desenho desses atuais? Desenho infantil? Gente, eu fico às vezes atordoada quando eu, por acaso, estou vendo. As imagens são rápidas, né? Os jogos são... Gente, pensa numa pessoa 100% incapaz de jogar qualquer negócio no videogame. Mas não tem... Eu desisto antes do primeiro minuto acabar, porque falo, eu não tenho capacidade para isso. É muita informação. Eu falei que eu já até melhorei um pouco, que agora eu já consigo ler, estudar, ouvindo música. Ó, quanto que eu já evoluí. Eu consigo fazer isso. Mas jogar videogame para mim não dá. Né? Cada botão, cada dedo. Não, aí todo mundo, errou, deu errado. Fala, não vai dar certo. Quanta informação, é tudo muito rápido. Você sabe que aquilo estimula o cérebro é agitado. Se alguém já leu algum livro do Augusto Cury, já deve ter lido ele mencionar a síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão adoecendo pela quantidade, excesso de estímulo. Estímulo por todo lado. É muito estímulo e pouca formação. É muito estímulo e pouco incentivo. Eu vejo crianças na 4ª série que não sabem ler por falta de incentivo, só. Jogam videogame perfeitamente. Eu fico pensando, quem que é mais inteligente, eu ou ele, que sei ler? Eu não sei jogar videogame, não adianta. Mas não sabe ler na 4ª série por falta de incentivo. Muitas vezes pela falta da mãe ali presente, do pai, da companhia, desse acompanhamento. As crianças estão doentes, irmãos. As crianças no mundo estão doentes. Essas crianças virão para a igreja. Essas crianças virão para a célula. Esses adolescentes, que o mundo decidiu chamar de aborrecente, porque eles estão na fase tão complicada da vida, do jeito que o mundo enquadrou cada um deles. Se a gente for pensar bem, tem algum adolescente na Bíblia? Você já leu a palavra adolescente na Bíblia alguma vez? Já? E aborrecente? Muito menos. Né? Sabe por quê? No costume judeu, como uma vereda antiga também, aos 13 anos de idade, o menino virava homem. Ele era promovido de criança para homem. Não tinha adolescência. Não tinha tempo de indefinição. Não tinha essa coisa angustiante que os meninos e as meninas nessa idade vivem por falta de destino, por falta de identidade, por falta de orientação. Então, eles estão ali, perdidos. Né? O que a gente mais vê são crianças e adolescentes perdidas. Tinha uma célula, o Júnior estava contando, não sei se foi aqui esses dias, de uma célula infantil, que as crianças ficavam na rua o dia inteirinho. A maioria delas só comia na célula de noite. E 8 da manhã eles começavam a tocar campainha na casa da líder da célula, perguntando assim, tia, vai ter célula hoje? Vai, porque eles sabiam que ia ter. Vai, fulano. Ô tia, você já sabe o que vai ser o lanche hoje? Não, eu ainda não pensei, né? Eu estava acordando ainda. Eu não pensei ainda qual vai ser o lanche. Ô tia, pode ser bolo de chocolate, suco de morango? Ah, pode, olha, você me deu uma boa ideia, eu ainda tenho que pensar, né? Você já me deu uma boa ideia. 8 da manhã. Sabe por quê? Muitos deles só iam comer 8 da noite, lá na hora da célula.
Queridos, essas crianças virão. A igreja está preparada para abrir os braços e recebê-las. Como pastores que conta cada uma das ovelhas, investe, ama, paga o preço, acompanha, incentiva. A igreja está preparada para essas crianças e para esses adolescentes? Então esse é um chamado para chegar primeiro. Quem sabe aquela criança cujo pai já está preso porque é traficante, seja o próximo, é a próxima geração do traficante, o próximo da família é ele. Mas o Senhor pegou ele e antes de tudo isso acontecer, trouxe para a sua célula. E se Jesus chegar, Jesus entrar, nós vamos mudar a história. Você vira a página, muda a história. Lá na frente, pode ser que a gente não conheça o fim da história. Eu acho que muitas dessas histórias, a gente só vai conhecer lá no céu. Mas, olha, irmãos, que possibilidade dessa história mudar, desse rumo mudar totalmente. E um grande homem, uma grande mulher de Deus, um dia poder falar assim: eu conheci Jesus lá atrás, e uma pessoa de uma célula que tinha na minha rua me recebeu. Meu pai era preso, traficante, e todo mundo tinha medo de mim, preconceito, me rejeitava, mas essa pessoa não. Aquela tia lá, como eles falam, né? A gente acaba assimilando. Aquele tio lá me recebeu, me apresentou Jesus. Sabe onde eu estaria hoje? Ou preso, ou morto, destruído. Mas eu estou aqui, servindo a Jesus, porque alguém acreditou. Como igreja, irmãos, não se admita mais olhar para uma criança que ninguém dá nada e dizer assim: não entende nada. O que eu vou investir? Olha a circunstância da vida dele. O que eu posso fazer por ele é tão pouco que não vai adiantar nada. Isso é uma cegueira. Acredite que se aquela criança está ali, foi Deus que mandou. E é porque você tem aquilo que ela precisa neste momento. Não desista dela antes. Então, que você, nessa tarde, neste momento, nós teremos ainda outras palavras que vão desafiar o nosso coração. Mas eu gostaria de começar essa tarde aqui trazendo essa palavra. Você foi chamado para chegar primeiro. Chegar primeiro na vida de uma prostituta. Mas como que eu vou chegar primeiro na vida de uma prostituta? Quando ela tiver 5, 6 anos. É uma prostituta que não virou prostituta, porque você chegou. Você foi chamado para chegar primeiro na vida de um bandido que ia matar alguém. Mas como que eu vou chegar primeiro na vida dele? Quando ele tiver 8 anos. Não vai acontecer, ele não vai matar ninguém, porque você chegou antes e apresentou Jesus. Que você entenda, querido. Que você entenda. Eu sei que as igrejas que estão aqui estão envolvidas no ministério, as pessoas que estão aqui, ou estão numa igreja em célula, ou estão numa igreja que tem um ministério infantil. Que eu conheço muitos de vocês que estão aqui. Sei que você está envolvido de alguma forma. Que você entenda esse chamado. Você entenda esse chamado, que você assimile, como eu falei, como uma chama que arde dentro de você. Essa chama arde dentro de mim. Como eu disse para vocês o tempo inteiro, eu preciso chegar primeiro. Eu preciso chegar primeiro. Eu fui chamada para chegar primeiro. E esse fogo arde. E eu quero incendiar vocês com esse fogo. Quero pedir para você ficar de pé. A gente já vai, na sequência, iniciar a próxima ministração. Mas a gente vai orar a respeito disso. E o que eu vou pedir para o Senhor é que o fogo caia. O fogo caia na sua vida, que ele jogue gasolina agora em você. Gasolina aí, está sentindo? A gasolina caindo. Que seja o óleo da unção, inflamável. Nós vamos orar para encerrar essa parte. Eu quero pedir para você conectar o seu coração no Senhor agora. Perguntar para Ele de novo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Segunda-feira.
4h20 da tarde. O que o Senhor quer falar comigo aqui? Eu sei, Senhor, que eu vou sair dessa conferência diferente. Eu sei, Senhor, que tudo isso vai produzir algo na prática. Fala para mim, Jesus, o que é? Oh, Espírito Santo, é o que eu te peço nesse momento. Que o Senhor não despreze, que o Senhor não permita que os meus irmãos que deixaram tudo nessa tarde para estarem aqui, volte pensando do mesmo jeito para casa. O Senhor não nos trouxe aqui hoje, alguns até viajaram muitos quilômetros. O Senhor não os trouxe para que a sua mentalidade continue a mesma. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor os trouxe para mudar a forma de pensar a respeito de algumas coisas. Senhor, que o chamado de chegar primeiro na vida das multidões órfãs que existem nesse país, nesse estado de São Paulo, nos outros estados, nas cidades, pelo mundo afora, Senhor, quantos órfãos existem, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, que comece aqui por nós, Pai, eu te peço, derrama esta unção, que comece por nós que estamos aqui nessa tarde. Que o Senhor Jesus escreva para a vida de cada um de nós aqui uma história de conquista, Senhor, muito grande. Nos leva para onde o Senhor quiser, nos usa da forma que o Senhor quiser, mas faz através de nós alguma coisa diferente acontecer, Senhor, na nossa célula, no dia da nossa escala no departamento infantil, que aquele dia que a gente esteja servindo ali, Senhor, seja memorável, que a criança nunca mais se esqueça daquela aula, do maternal, do 4 a 6, do 7 a 9, até do berçário, seja tão marcante, Senhor, porque o Senhor mesmo estará ali, produzindo marcas eternas. Oh, Espírito Santo, que esta unção venha abrir o nosso coração e trazer revelação da Tua palavra, que como Moisés, como Josué, como o pastor Cleiton orou agora há pouco, que a gente entre no céu, levando os nossos frutos, que a gente entre no céu, Senhor, acompanhado das multidões, das crianças, que o Senhor confiou a nós. Nós te pedimos, Senhor, porque nós te amamos, amamos a Tua noiva, amamos fazer parte de tudo isso, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus.